Olá, meus caros, muito boa noite. Neste vídeo nós estamos tratando do crime de difamação, tipificado no artigo 139 do Código Penal. Antes, porém, alertando que sempre nós postamos, junto com o vídeo no YouTube, também um link para a sinopse, bastando clicar então no link que aparece na parte descritiva do vídeo e terá acesso ao roteiro por escrito de tudo aquilo que falamos aqui. Com relação ao crime de difamação do artigo 139 do Código Penal, o objeto da sua proteção jurídica é a honra da pessoa. E aqui, tal qual falamos no vídeo anterior relativo ao crime de calúnia, trata-se da honra objetiva, ou seja, a reputação, o conceito que as outras pessoas têm de alguém, a imagem da pessoa vista a partir de outras pessoas. É isso que nós chamamos de honra objetiva. A imagem que o sujeito tem de si próprio, o seu sentimento de autoestima, de estima por si mesmo, a isso nós chamamos de honra subjetiva. Mas aquela imagem externa que os outros fazem de nós, a esta nós chamamos de honra objetiva. E é exatamente a honra objetiva que, assim como a calúnia, também o crime de difamação visa proteger. A tipicidade objetiva do crime do artigo 139, crime de difamação, ela envolve o núcleo difamar, que quer dizer falar mal, mal falar, desdenhar a imagem de alguém perante terceiras pessoas. E aqui esse alguém que é a vítima do crime é qualquer pessoa, afinal de contas, qualquer pessoa pode ser vítima de difamação. De que forma que a difamação, então, ela ocorre? Que forma que o autor do crime difama alguém? Imputando, quer dizer, apontando, dizendo que a vítima foi o autor de um fato ofensivo à reputação dela, a vítima. Então, o difamar significa falar mal de alguém, imputando a este alguém um fato ofensivo à sua reputação. Quanto a este fato imputado, são importantes aqui algumas anotações. Primeiro, deve haver a imputação de um fato determinado. Não basta a emissão de um conceito a respeito da pessoa, por exemplo, fulano de tal é um mau caráter. Isso não basta, porque é um conceito. É uma imagem que se faz de alguém, mas não há um fato imputado. Então tem que dizer, por exemplo, fulano de tal é um mau caráter porque fez tal coisa contra ciclano. Aí nós vamos estar, sim, diante de uma difamação. Por quê? Porque daí existe a imputação de um fato. Então não basta a emissão de um conceito, é preciso que haja realmente a imputação de um fato determinado. Não precisa detalhar dia e horário, por exemplo, mas tem que ser um fato determinado, um fato que se possa identificar. E o fato imputado, esse fato ofensivo à reputação de alguém, ele não pode ser crime, porque se ele for crime e for uma imputação falsa, vai gerar o crime de calúnia. Então, que não seja crime falso, imputação de crime, mas pode ser uma contravenção, pode ser um ilícito penal, um ilícito civil, pode ser um ilícito administrativo, ou mesmo algo que não seja ilícito, mas algo que ofenda a reputação da vítima. E o fato imputado, diferentemente da calúnia, o fato imputado ele não precisa ser falso. Pode até mesmo ser verdadeiro, desde que seja ofensivo à reputação da vítima. A pena, neste caso, ela é de 6 meses a 1 ano e mais detenção. Então, na verdade, são duas penas cumulativas entre si.
a privação de liberdade de 6 meses a 1 ano de detenção, mais a pena de multa. Quanto à tipicidade subjetiva, é também parecida aqui a abordagem com aquela feita em relação ao crime de calúnia. Há uma certa divergência no plano doutrinário e jurisprudencial sobre a espécie de dolo que deva ocorrer para que haja o crime do ponto de vista da tipicidade subjetiva. Para uma parte da doutrina, por exemplo, basta dolo genérico, não precisa haver qualquer propósito específico além do ato de falar mal em si de alguém. E para outros é preciso que haja o dolo específico de realmente ofender a pessoa, de falar mal para atingir a imagem, para atingir a honra objetiva da pessoa. Se você falar mal por um outro motivo, por uma brincadeira, por uma jocosidade, por exemplo, mas sem ter esse propósito específico de ofender a honra objetiva, a imagem da pessoa, a reputação da pessoa, então, neste caso, para essa segunda corrente, não haveria o crime de difamação, exatamente por conta da inexistência desta especificação dolosa, que, segundo essa segunda corrente pensa, é necessária para conformar o tipo subjetivo do crime de difamação. Então, existe essa diferença aí doutrinária, jurisprudencial, alguns entendendo que basta dolo genérico, que não precisa nenhuma especificação, e outros entendendo que é preciso que realmente exista a especificação no ato de falar mal de alguém, de realmente arranhar a imagem daquela pessoa. Os sujeitos do crime de difamação, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, afinal de contas, qualquer um pode difamar alguém, falar mal da outra pessoa. E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode ser vítima de uma maledicência, de um ato difamatório de alguém. E aqui uma anotação extra, já fiz ela também em relação ao crime de calúnia. Nós entendemos que também a pessoa jurídica pode ser vítima do crime de difamação. Porque como a ofensa é a honra objetiva, quer dizer, a imagem, a reputação, nada impede que se difame, que se atinja a honra objetiva de uma pessoa jurídica, a imagem, a reputação que aquela pessoa jurídica goza no meio econômico, no meio social, etc. Então esse é um entendimento que eu não sei se vai ser pactuado por muitos, mas é o nosso entendimento de que também a pessoa jurídica pode sim ser vítima de crime de difamação, justamente por conta de ser um crime que protege a honra objetiva, e esse direito de imagem, de reputação, também a pessoa jurídica o tem. Quanto ao momento consumativo do crime de difamação, ele se dá no momento em que a imputação que vai gerar esse impacto na reputação, na imagem da vítima, chega ao conhecimento de terceiro. Porque é só quando chega ao conhecimento de terceiro a ofensa é que a honra objetiva da vítima vai de fato estar atingida, certo? Não basta chegar ao conhecimento da própria vítima, porque daí poderíamos até ter o crime de injúria, que protege a honra subjetiva. Mas para haver de fato, a consumação do crime afetando a honra objetiva da vítima, é preciso que pelo menos uma terceira pessoa, que não a própria vítima, tome conhecimento da imputação desse fato ofensivo à reputação do ofendido. É possível nós falarmos em tentativa de difamação, tal qual nós já mencionamos também em relação à calúnia, trata-se a difamação de um crime formal, aquele crime cujo resultado é um resultado não material e não necessariamente provável, enfim.
mas falamos que tentativa é possível a depender da forma como se realiza a execução. Se for um crime praticado de maneira unissubsistente, por exemplo, uma difamação oral, então, neste caso, não cabe tentativa. Sempre lembrando que o crime unissubsistente é aquele cuja execução se dá em um momento único. Os atos executórios são atos únicos, enquanto os plurissubsistentes, a execução se dá de maneira fracionada e sequencial. Então, um exemplo de difamação unissubsistente é a difamação oral, falar mal de alguém para outra pessoa. Então, neste caso, ou a pessoa fala e difamou, consumou o crime, ou nada diz e não haverá, então, sequer tentativa. Quando ela for plurissubsistente, aí é possível, sim, se falar em tentativa, segundo o entendimento doutrinário aí, certamente de ampla aceitação. Por exemplo, quando o agente manda uma carta com os termos difamatórios para uma terceira pessoa, então essa carta ela precisa ser enviada, alguém tem que levar, a pessoa vai ter que chegar para a pessoa que é o destinatário tem que abrir e tem que ler. Então há uma sequência de atos, não ocorre num momento único tudo isso. Pode que em meio a esta sequência de atos, a partir do momento que o agente manda, ele inicia a execução. Mas pode que a partir desse início de execução, a carta se extravie, a carta se perca por algum motivo e jamais chegue ao conhecimento de alguém. Então ele ele iniciou a execução do crime de difamação, porém não conseguiu consumá-lo por uma circunstância alheia à sua vontade. Por exemplo, a carta ter se extraviado. Então, neste caso, sendo uma forma plurissubsistente de prática do crime, essa forma escrita, é possível falarmos sim em tentativa. Falo agora sobre a forma majorada do crime de difamação, majorada em primeiro grau, primeiramente, que vai aparecer no caput do artigo 141, na combinação do 139 com o caput do artigo 141, nos incisos 1 a 4, que vai exatamente retratar as situações configuradoras de majoração em primeiro grau. Então, quando a difamação for praticada contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, isso está no inciso 1 do artigo 141. Também quando a difamação for praticada contra funcionário público em razão das suas funções, está no inciso 2 do artigo 141, também é majorante de primeiro grau. Quando a difamação ela for irrogada na presença de várias pessoas, e o entendimento dominante é que esse várias significa no mínimo 3 pessoas ouvindo a difamação, isso está no inciso 3 do 141. Quando a difamação for por meio que facilite a divulgação do ato difamatório, por exemplo, através da internet, através de um outdoor, através da própria imprensa, isso vai gerar, então, uma majoração também, regra do inciso 3, aliás, com relação à difamação através da imprensa, vale o mesmo que já foi dito em relação à calúnia. Como na ADPF número 130, o Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia da lei 5.250, então a difamação que era prevista como crime autônomo quando praticada através da imprensa, ela teve a sua eficácia retirada e agora está mesmo praticada através da imprensa,
é tipificada no 139 do Código Penal. Então, se ela for praticada por meio que facilite a divulgação, dentre eles a própria imprensa, o crime será o do artigo 139, pensamos com a majoração do inciso 3, parte final do artigo 141. E o inciso 4 fala, ainda como majorante de primeiro grau, quando a difamação ela é contra a pessoa maior de 60 anos, isso significa 60 anos e um dia em diante, ou quando a vítima é portadora de deficiência, né? Sempre lembrando que a deficiência ela é conceituada e delimitada pelos artigos 3º e 4º do Decreto 3.298, de 1999, e o decreto, nesses artigos, fala em deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, mental e múltipla. Em todas estas hipóteses do artigo 141 caput, incisos 1 a 4, a majoração, a consequência é a majoração de 1/3 da pena, que deve, portanto, incidir na terceira fase da dosimetria. Depois nós vamos ter, meus amigos, uma forma majorada em segundo grau, que está prevista no parágrafo 1º do artigo 141, da mesma forma também que incide em relação ao crime de calúnia, do qual já falamos em vídeo anterior. Então, qual é a hipótese do 141, parágrafo 1º? Se a difamação for cometida mediante paga, que é, na verdade, o pagamento adiantado antes da prática do crime, ou promessa de recompensa, que é aquele pagamento prometido para depois de o crime ser praticado. Então, se o agente difama alguém tendo recebido dinheiro para isso, ou qualquer outro bem para isso, paga, ou se receber a promessa de uma recompensa de que depois de ter difamado alguém, irá ser recompensado por isso. Nesta hipótese, então, aplica-se a pena em dobro, né? E este dobro também incide na terceira fase da dosimetria. Na terceira fase da dosimetria, quando aplicar esta majorante, o juiz, o julgador, terá que, então, dobrar a pena do agente. Falo agora sobre a norma contida no parágrafo único do artigo 139 do Código Penal, que diz respeito à exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? É um meio de defesa, né? Já falamos também no crime de calúnia sobre isso. É um meio de defesa pelo qual o agente propõe-se a provar que aquilo que falou, que aquele fato que ele falou, ele é verdadeiro, que ele não é falso. Aqui, no crime de difamação, como não existe o elemento normativo do crime falsamente, tal qual tem no crime de calúnia, lá no 138, então aqui a exceção da verdade, ela só vai caber se a vítima do crime ela for funcionário público e a difamação contra esse funcionário público ocorrer em razão das suas funções. E a justificativa para isso é muito simples. É que prevalece sempre o interesse público, né, o interesse da administração pública em apurar qualquer fato desairoso à reputação dos seus funcionários, que pode implicar, inclusive, numa afetação dos próprios princípios que regem a administração pública. Então, aqui prevalece o interesse público da administração em detrimento do interesse privado do funcionário. Por isso que cabe a exceção da verdade, e é a única hipótese em que, em difamação, é possível o réu, né, o autor da difamação que vira réu na ação penal, excepcionar a verdade, propor-se a provar que aquilo que falou realmente é verdadeiro. Quando ele tiver difamado funcionário público,
em razão das funções exercidas por esse funcionário, e aí cabe a exceção da verdade, como eu disse, em nome do interesse público, em detrimento do interesse privado do próprio funcionário. Qual a consequência da exceção da verdade? Se ela for julgada pelo juiz improcedente, persiste, em princípio, o crime de difamação. E se ela for julgada procedente, a consequência é o desaparecimento da difamação e o agente será dela, então, absolvido. Falo agora, meus amigos, das causas específicas de exclusão de antijuridicidade previstas no artigo 142 do Código Penal, que diz assim: não constituem injúria ou difamação punível. Então, o 142, ele tanto se aplica ao crime de difamação quanto ao crime de injúria. Não se aplica ao crime de calúnia. Então, quais são essas exclusões específicas de antijuridicidade que se aplicam para a injúria e também para a difamação aqui tratada? Primeiro, se a ofensa for irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou seu procurador. Ou seja, se a difamação ocorrer em relação à discussão de uma causa judicial em que a parte ou seu advogado venha, em meio a essa discussão, produzir uma difamação contra alguém. Neste caso, nós temos uma espécie de exercício regular de direito e trata-se aqui daquilo que convencionou-se chamar de imunidade judiciária. Tá? É uma imunidade de natureza material, denominada imunidade judiciária. Tem que ter sempre essa ofensa, para produzir essa imunidade judiciária de natureza material, tem que a ofensa ser sempre irrogada na discussão da causa, em relação à discussão da causa, e abrange as partes, os advogados respectivos, as partes são réu, autor e réu, os advogados e o Ministério Público. Há entendimento que também o Ministério Público pode ser abrangido pela mesma imunidade material, mas em relação ao Ministério Público esse entendimento não é pacificado, ele é controverso, é entendimento para os dois lados. Então essa é a primeira hipótese de imunidade, de exclusão de antijuridicidade específica do 142, quando a difamação ela ocorre em meio à discussão da causa, tanto quando produzida pelas partes, quanto por seu procurador, e eventualmente, para quem aceita a ideia, também pelo órgão do Ministério Público. Uma segunda hipótese do inciso 2 agora do artigo 142, essa outra está no inciso 1, agora do inciso 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, que é também uma espécie de exercício regular do direito. O crítico literário diz, olha, não gostei desse livro, esse livro é uma porcaria, por isso esse motivo. A crítica literária, artística ou científica, ela, por si só, não vai gerar o crime de difamação, exceto se houver clara intenção de difamar, e não apenas de criticar. Então, se o propósito dessa crítica literária, artística ou científica ficar muito claro que é realmente de difamar muito mais do que criticar, que muito mais estabelecer os pontos positivos ou negativos da obra, do artigo, do livro, etc., então, neste caso, se houver o propósito inequívoco da difamação, aí sim esta exclusão de antijuridicidade não subsiste. Também quando subsiste, é um exercício regular de direito. E ainda envolve
a terceira exclusão de antijuridicidade do 142, um conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de seu dever de ofício. Então, quando um funcionário público, ele, cumprindo o seu dever de ofício, preste uma informação ou faça uma determinada apreciação que, na verdade, represente aí algo que acabe ofendendo a reputação de alguém. Então, neste caso, se ele se restringir a isso, a prestar informação ou fazer uma apreciação cumprindo o seu dever de ofício, estamos aí numa espécie de estrito cumprimento do dever legal ou um eventual exercício regular de direito, conforme o caso, sempre sabendo que esta excludente ela não subsiste se houver preponderantemente a intenção de ofender. Quer dizer, o funcionário público ele tem que se limitar ao cumprimento do seu dever, informando ou apreciando alguma coisa, ainda que isso acarrete difamação em desfavor de alguém, mas não pode nunca isso ser menos importante do que uma eventual intenção de ofender alguém que seja preponderante em relação ao cumprimento do dever de ofício. Aí, neste caso, se houver preponderância da intenção de ofender, a exclusão, a excludente do inciso 3, ela não subsiste e aí sim haverá o crime de difamação. Quais são as consequências, meus amigos, destas hipóteses aí do artigo 142? Para quem ofende, nas circunstâncias mencionadas, teremos exclusão de antijuridicidade. Para a pessoa que ofendeu em qualquer das hipóteses do inciso 3, exclusão da antijuridicidade. Mas para quem dá publicidade à ofensa, quem tornar essa ofensa pública, nas circunstâncias em que ela foi irrogada, mas se alguém tornar essa ofensa pública, nos casos do inciso 1 e 3, quem tornou ela pública, responde pela difamação, mesmo que seja a pessoa que ofendeu. Ela pode ofender, mas em segredo, lá no processo. Ela não pode ofender e depois tornar essa ofensa pública, porque daí ela vai responder pela difamação. E no caso do inciso 2, aí a pessoa não responde pela difamação, porque a crítica em si já é um ato naturalmente público. Já é um ato, o fato de criticar uma crítica a uma obra, a um trabalho científico, um trabalho artístico, enfim, já é uma crítica naturalmente pública. Então, no inciso 2, não há responsabilidade, mesmo que alguém divulgue essa difamação, ou melhor, essa crítica mais áspera que eventualmente seja procedida pelo crítico literário, pelo crítico artístico ou pelo crítico científico. Certo, meus caros? Depois, o artigo 143 fala da retratação. Já falamos também sobre ela quando tratamos do crime de calúnia. O que é a retratação? É o ato de voltar atrás, de desmentir-se, de desdizer aquilo que tinha dito. E para que a retratação produza efeitos jurídico-penais, é preciso que seja uma retratação cabal, ou seja, deve ficar inequívoca, não pairar qualquer dúvida sobre a vontade e a efetiva retratação de quem produziu
a difamação, de quem difamou alguém, e a retratação ela deve ser procedida através dos mesmos meios em que a ofensa foi produzida, se isso o ofendido desejar. Esta regra da equivalência dos meios, ela está no parágrafo único do artigo 143. Então, se o ofendido desejar, o ofensor, para que a retratação produza efeitos penais, terá que, então, retratar-se cabalmente, primeiramente, e depois, através dos mesmos meios pelos quais a ofensa foi irrogada. Então, se o sujeito, por exemplo, procedeu uma ofensa, uma difamação através de um programa de rádio, o ofensor tem que ir naquele mesmo programa de rádio, se tiver custos às suas expensas, e ele próprio, lá nesse mesmo programa e nas mesmas circunstâncias, então, proceder à retratação para que os efeitos sejam produzidos. Então, retratação cabal e equivalência dos meios. O meio pelo qual houve a ofensa também, naquele mesmo meio de comunicação, tem que haver a retratação, nas mesmas circunstâncias. A retratação é sempre um ato unilateral do ofensor, ela independe de aceitação da vítima, portanto, não há bilateralidade, uma vez que o ofensor se retrate cabalmente e com meios equivalentes à ofensa irrogada, é o que basta para ela ter validade jurídica. E a consequência da retratação é a extinção da punibilidade do agente, na forma do artigo 107, inciso 6, do Código Penal. Falo agora, meus amigos, sobre o artigo 144. Também já falei sobre ele no vídeo relativo ao crime de calúnia. O que vem a ser o pedido de explicações ali constante? É o pedido, por quem se julga ofendido, mas que não tem certeza de ter havido realmente uma ofensa, uma difamação contra si, no caso do artigo 139, não tem certeza de ter havido uma difamação contra si naquelas palavras, naquelas referências, nas alusões, nas frases que o suposto ofensor utilizou. Então, essa suposta vítima, diante da incerteza, ela, antes de tomar qualquer providência de natureza processual, ela vai fazer um pedido de explicações em juízo, para que a pessoa diga exatamente se falou e o que quis dizer com aquilo que terá dito. É um pedido de explicações em juízo, portanto, um pedido judicial, no próprio juízo criminal. E qual a consequência, então, desse pedido de explicações? Se o agente responde, melhor dizendo, se ele recusa dar explicações, ou se ele dá essas explicações de maneira insuficiente, de maneira insatisfatória, quem julga se é satisfatório ou não é o próprio juiz, não é a vítima. Mas se ele não dá as explicações, ou se ele dá, mas as dá de forma insatisfatória, ele vai responder pelo crime de difamação. E se ele não dá, melhor dizendo, se ele dá a resposta, se ele presta as explicações e responde aquilo que foi pedido em termos de explicações de maneira satisfatória, se o juiz considera que as explicações dadas são satisfatórias, então ele não responderá pelo crime de difamação. Certo, meus caros, até aqui? Vamos adiante. A difamação praticada em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral, ela tem tipificação não no artigo 139 do Código Penal, mas sim lá no artigo 325 da Lei 4.737,
de 1965, que é, na verdade, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral prevê, no artigo 325, o crime de difamação, quando praticado seja através de propaganda eleitoral, seja para fins de propaganda eleitoral. E como eu também já disse em relação ao crime de calúnia, agora aqui no caso a difamação, o 325 do Código Eleitoral, por ser mais específico do que o 139 do Código Penal, então ele vai se aplicar para os casos de difamação em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral, por conta da incidência do princípio da especialidade. Aplica-se o 325 do Código Eleitoral, nestes casos, e não se aplica o 139 do Código Penal, em razão do princípio da especialidade, que, segundo todos, acredito, estejam lembrados. Sempre que nós tivermos uma norma mais específica que outra, nós aplicamos a mais específica e abdicamos da aplicação da mais genérica, né? É um brocado latino que diz lex specialis derogat lege generali. A lei específica afasta a incidência, derroga a incidência da lei mais genérica. Falo ainda da imunidade parlamentar, também já falei sobre ela no crime de calúnia, né? No vídeo anterior que se refere ao crime de calúnia. O que vem a ser a imunidade parlamentar? É a inviolabilidade de parlamentares. E quem são os parlamentares? Deputados federais e senadores, no nível do Legislativo Federal, deputados estaduais, em relação ao Legislativo Estadual, deputados distritais, quanto aos deputados da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, e vereadores em relação às câmaras municipais de vereadores. Então, todos estes legisladores, todos estes integrantes do Poder Legislativo, nos 3 níveis administrativos, eles gozam de uma imunidade de natureza material em razão das opiniões, das palavras e dos votos que dão ou emitem no exercício do seu mandato parlamentar. O fundamento da imunidade parlamentar é o artigo 53 da Constituição Federal. Como eu disse, elas se estendem às opiniões, palavras e votos, sempre que tudo isso tiver relação com o exercício do mandato. A imunidade ela não vai subsistir, não vai permanecer, se a difamação ela ocorrer em circunstância que for alheia, né, diversa do mandato exercido. E qual a consequência da imunidade parlamentar? Nós, particularmente, entendemos que essa imunidade, sendo ela de natureza material, exclui a antijuridicidade da conduta do agente. Ainda que o fato possa ser típico, ele deixa de ser antijurídico pela presença do exercício regular do direito, que é uma das hipóteses previstas no artigo 23, especificamente no seu inciso 3, parte final do Código Penal. Certo, meus caros? Por fim, trato, em relação ao crime de difamação, da ação penal respectiva. Como regra, seguindo a primeira parte do caput do artigo 145 do Código Penal, como regra, a ação penal no crime de difamação é privada, porque o 145, caput, primeira parte, fala exatamente que somente se procede mediante queixa. Portanto, precisando-se de queixa-crime, é a própria parte que tem que dar início à ação penal através de um advogado que ela contrate para tanto, ou advogando em causa própria, se ela própria for advogada. Porém,
essa ação penal privada é apenas a regra, nós temos exceções. Será a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, nas hipóteses do inciso 1 do artigo 141. Ou seja, quando a vítima for presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Aí a difamação contra o nosso presidente ou contra um chefe de governo estrangeiro, assim como a calúnia, também vai depender de requisição do ministro da Justiça. Então, essa requisição funciona como condição de procedibilidade pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, nos casos do inciso 1 do artigo 141. Isso está escrito na primeira parte do parágrafo único do artigo 145. Na segunda parte do parágrafo único do artigo 145, nós temos a hipótese de ação penal pública condicionada à representação da vítima, quando a vítima for funcionário público e o crime for praticado em razão das suas funções. Certo? Então, se o funcionário público for difamado em razão das suas funções, quem ingressa com a ação penal é o Ministério Público, porém, para tanto, precisa de representação da vítima, essa é a condição de procedibilidade. Então, nestes dois casos do 145, parágrafo único, nós temos aí ação penal pública condicionada para o inciso 1 do 141, condicionada à requisição do ministro da Justiça. E para o inciso 2 do 141, condicionada à representação da vítima. E ainda temos ação penal pública incondicionada na hipótese do artigo 325 do Código Eleitoral, aquela difamação da qual falávamos há pouco, praticada em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral, que está tipificada lá no artigo 325 da Lei 4.737 de 1965. Neste caso, a previsão da ação penal pública, e aí como não há especificação, ação penal pública incondicionada, ocorre no artigo 355 do próprio Código Eleitoral, que diz que todos os crimes tipificados naquele código, naquela lei, são de ação penal pública, e aí ação penal pública incondicionada. É isso, meus amigos, então, o que temos de mais importante sobre o crime de difamação, como eu disse, tipificado em regra no artigo 139 do Código Penal, e aqui, especificamente a difamação em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral, no artigo 325 do Código Eleitoral. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.